Boa noite, meu povo! Bem-vindos para mais uma Quarta Pro. E hoje a gente vai conversar sobre estratégias de marketing digital para terapeutas. Eu vou mostrar aqui um passo a passo, né, de quais são as ações que você deve implementar, que você deve colocar em prática aí no teu dia a dia, para que você consiga usar as redes sociais para atrair clientes e para vender os seus serviços. Hoje estou testando aqui um formato diferente, com slides, para que vocês possam visualizar as informações. Depois, no final, vocês vão me dar o feedback para me falar o que vocês acharam disso. E também, como sempre, eu vou abrir espaço para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês. Então, essa é uma conversa onde eu vou trazer exemplos bem direcionados para quem trabalha na área de terapia, de maneira geral, né? Todos os tipos de terapeutas, desde psicólogos, quem trabalha também com outras terapias alternativas. É um formato que funciona. E também, óbvio, né? O que está por trás disso aqui é uma base das estratégias de marketing que acabam funcionando para todo mundo que trabalha com serviço, que trabalha com algo intangível. Mas os exemplos, os tipos de conteúdo, todas as ações são direcionadas para esse público, tá? Então, eu vou passando aqui as informações, vou detalhar quais são essas estratégias e vocês, como sempre, vão aí tirando as dúvidas de vocês. Aproveitem esse momento, né, para saírem daqui sabendo exatamente o que precisa ser feito, ok? Quem conhece algum terapeuta, quiser clicar aí no aviãozinho e mandar para o seu amigo psicólogo, terapeuta ocupacional, de terapias alternativas que precisa aumentar suas vendas, pode fazer. E o restante que tá aí que não é terapeuta e quer aprender um pouquinho mais sobre as estratégias para serviços, mesmo não tendo os conteúdos direcionados, fique à vontade para participar, certo? Bora lá a gente começar. Bom, eu não vou falar aqui sobre a importância da gente usar as redes sociais para aparecer, para atrair clientes e para vender, porque eu acredito que isso já é de conhecimento de todo mundo, né? A gente vai falar aqui a maneira certa de usar isso. E o que a gente tem que ter em mente, o primeiro passo que a gente tem que ter em mente é que o que a gente faz nas redes sociais é aplicar a lógica de vendas. É isso que a gente precisa ter em mente para que as nossas ações funcionem, para que a gente tenha realmente resultado. Então, eu nunca posso considerar que é um dos erros, assim, acho que um dos maiores erros, né? As pessoas olham para as redes sociais e pensam assim, e o que eu vou postar? Que conteúdo eu vou postar? E tem um olhar voltado só para essa questão de postar conteúdos. É óbvio que produzir conteúdos faz parte da essência de usar as redes sociais para atrair clientes e vender mais. Na verdade, produzir conteúdo faz parte da essência do marketing, né? O que foi mudando de acordo com a mudança das ferramentas foi o tipo de conteúdo que a gente vai produzindo. Mas o mais importante que a gente tem que ter em mente na hora de pensar na produção de conteúdo, nas ações que eu vou fazer nas redes sociais, é a lógica de vendas. Porque o Instagram, ele é uma vitrine, ele é uma ferramenta que, se a gente está aqui falando de negócios, a gente usa com esse objetivo. E a lógica de vendas qual é? Ela passa por 3 etapas fundamentais, que é o quê? Eu preciso que as pessoas me conheçam. Por quê? Primeiro, o cliente tem um impacto com uma marca, com uma pessoa, com um profissional. Ele precisa saber da tua existência. A partir do momento que ele sabe da tua existência, ele começa a buscar mais informações a respeito, ou do teu serviço, ou do teu produto, ou de quem você é. Para saber se é para ele ou não, para saber se é confiável ou não, para entender melhor como funciona, para entender melhor os benefícios que isso pode trazer para a vida dele, onde se encaixa na vida dele, e só então ele toma a decisão de compra. E quando ele toma essa decisão de compra, ele toma essa decisão de compra motivado, estimulado, quando a gente entra com a questão das ofertas. Então, no momento que eu vou planejar os meus conteúdos para as redes sociais, eu preciso ter em mente essa lógica aqui. Eu preciso ter em mente esse circuito e saber exatamente em qual etapa eu estou jogando.
né? Qual é o meu movimento nesse momento? Eu falo muito com vocês sobre a importância de ser intencional nas ações que a gente vai realizar nas redes sociais. E ser intencional tem a ver com entender essa lógica de vendas e entender para qual desses objetivos eu estou criando um conteúdo ou executando uma ação. Isso faz com que a gente tenha menos esforço e muito mais resultado. E quando eu venho e desdobro essa lógica de vendas para o marketing, eu traduzo isso nos 3 pilares que eu chamo dos 3 pilares de marketing de resultado, que é posicionamento, relacionamento e oferta. Por que posicionamento? Porque eu preciso decidir, eu preciso escolher que lugar do mercado eu quero ocupar, como eu quero ser visto, com quem eu vou falar. Eu preciso definir esse lugar, eu preciso me posicionar, quais redes eu vou utilizar, qual é o meu diferencial, né? Isso é posicionamento. A partir do momento que eu defino um posicionamento, eu começo a executar ações que fortalecem esse posicionamento. Para quê? Para que mais pessoas me percebam, para que mais pessoas me reconheçam. Quando as pessoas começam a me perceber, eu preciso me relacionar com essas pessoas. Por que eu me relaciono? Porque elas só vão comprar se elas confiarem em mim e confiarem naquilo que eu faço, confiarem no serviço que eu estou vendendo. E a partir desse momento que eu estabeleço as relações de confiança e que as pessoas começam a me conhecer melhor, é que eu entro com as ofertas. E fazer ofertas é fundamental em qualquer setor. Tem muita gente que fala que nas redes sociais o certo é só fazer conteúdo que naturalmente as pessoas vão comprar. E não é assim. Você faz conteúdo pensando qual é o teu objetivo com aquele conteúdo e você, para quê? Para facilitar o processo de oferta que vem na sequência. Mas você precisa fazer essas ofertas. Você precisa apresentar as oportunidades para o cliente. Você precisa explicar como o teu serviço funciona. Você precisa deixar claro como que o teu serviço se encaixa na vida dessa pessoa e que agora tem uma oportunidade de compra. Seja a oportunidade de um pacote, seja a oportunidade de agenda aberta, seja a oportunidade de uma promoção. Mas as ofertas, elas precisam ser feitas. E muitas vezes as pessoas, elas esquecem o pilar 1 e esquecem o pilar 3. E ficam extremamente focadas no pilar 2, que é o do relacionamento. Só que se você só faz relacionamento e você não se preocupa com o posicionamento, não se preocupa em atrair pessoas novas para o teu perfil, você não cresce, você não tem com quem se relacionar. Se você se preocupa só com o relacionamento pelo relacionamento e você não faz ofertas, você não vende, você não fatura. Então, é muito importante que a gente tenha esse entendimento muito claro na nossa cabeça. Eu preciso usar o Instagram, usar as redes sociais, pensando na lógica de vendas. E a lógica de vendas se traduz nesses 3 itens quando a gente está falando especificamente de marketing. Isso fica claro para vocês? Está entendido para todo mundo? Essa questão, a importância disso, o como isso faz diferença? E aí a grande pergunta é, ok, mas na prática, como que eu executo, Elis? Como que eu coloco essa engrenagem para rodar na prática? Seja essa questão da lógica de vendas ou essa questão de posicionamento, relacionamento e oferta. De maneira bem simples, anotem, tirem print e principalmente tirem dúvidas, minha gente. Aproveitem para tirar dúvidas, tá? Eu começo o processo sempre organizando a minha base. Toda ação de marketing, ela não pode ser feita de maneira extremamente aleatória, assim, vou sair fazendo de qualquer forma, vou sair fazendo qualquer ação. Eu preciso organizar algumas coisas, preciso organizar a base. O que é organizar a base? Primeiro passo, com quem eu quero falar? Quem é meu público? Se eu não defino público, todo o restante das ações vão por água abaixo. Então, falando especificamente com terapeutas, né?
Eu sei que se você é um psicólogo, ou se você trabalha com uma terapia alternativa, ela pode ajudar centenas de situações, centenas de perfis de pessoas, dos mais variados possíveis, os mais diferentes. Por quê? Muitas vezes você aperta um botão, você tem um impacto gigantesco na vida da pessoa em vários outros aspectos. A questão é, com certeza, você tem um público que você prefere trabalhar. Ou você tem um público que o teu serviço faz mais sentido para aquela pessoa. Ou você tem um público que tem uma identificação com você pelo teu perfil. Ou um público que tem identificação pela tua técnica. A questão é que enquanto você vem para as redes sociais tentando falar com todo mundo, dificilmente você vai conseguir gerar conexão com alguém. E dificilmente você vai conseguir estruturar o teu serviço para ele fazer sentido suficiente e despertar o desejo suficiente desse público para ele comprar. Uma boa parcela das pessoas ignora esse item. Ignora esse item pelo medo de estar deixando para trás uma oportunidade de vendas, por estar deixando para trás uma parcela da população que poderia estar vendendo. E esse é um grande pecado, porque quando você tenta atender todo mundo por achar que você vai ter mais oportunidades de venda, você está fazendo justamente ao contrário. Você não está se conectando com ninguém. A tua comunicação, por quê? Em marketing, o que a gente faz nas redes sociais? O que a gente faz numa TV, num rádio, em qualquer veículo? A gente se comunica. E se a comunicação não fizer sentido lá para o ouvinte, não grudar lá no ouvinte, ele não vai te perceber. Ele não vai prestar atenção em você. Ele não vai te reconhecer naquele lugar. E aí, quando você não define também quem é o público, você não consegue fazer a etapa seguinte da base, que é montar o PDV do cliente. É fundamental que eu elabore o PDV do cliente. Inclusive, dentro da comunidade, eu tenho uma aula onde eu ensinei como fazer isso usando o ChatGPT, que facilita a vida de uma maneira, assim, monstruosa, aprofunda muito as informações, os detalhes. PDV é a gente mapear os problemas que a gente resolve para o cliente, as dúvidas que o cliente tem a respeito da nossa área e do nosso serviço, e quais são as vontades que a gente ajuda esse cliente a conquistar. Se eu não definir quem é o meu público anteriormente, quando eu chego nessa etapa, eu travo. Porque eu não consigo avançar. Eu não consigo fazer esse mapeamento. Eu não consigo identificar essas informações. E quando eu não consigo identificar essas informações, qual é o outro problema que acontece? Qual é o outro problema? Eu passo a falar única e exclusivamente de maneira técnica daquilo que eu vendo. Eu não falo sobre as situações que o cliente se reconhece. E aí, onde é que quebra a minha estratégia? A pessoa não se identifica com o post, ela não se identifica com o vídeo, ela não se identifica com o conteúdo. E quando ela não se identifica, ela não para prestar atenção. E aí, quando a gente volta um pouco no que eu falei da lógica de vendas, onde é que quebra a estratégia? Quebra no ponto inicial, que é você ser conhecido por mais pessoas. Que novas pessoas te percebam. Então, definir o público e montar o PDV é um ponto fundamental para que a gente possa avançar na sequência. A Lilian colocou, e no meu caso, mesa aposta, eu posso fazer um post dizendo, você mulher que quer. Às vezes parece muito agressivo, mas posso... Não é agressivo, Lilian, não é agressivo. Você pode falar para você, mulher, que gosta disso, que busca isso, que quer conseguir tal coisa. Você pode e deve direcionar, né? Você pode e deve direcionar sem problema nenhum. Por quê? Com certeza, né, nos teus produtos de mesa aposta, né, a gente tá falando aqui eu tava falando de terapias que atendem centenas de pessoas, mas é importante a gente definir um nicho, definir um público, né, o lugar que a gente quer ocupar. A mesa aposta é a mesma coisa. Você pode vender para dezenas de pessoas que têm uma casa e querem arrumar uma mesa bonita. Essa é a questão, né? Mas com certeza tem um público
dentro dessas mulheres que vão se conectar mais, que vão se identificar mais, que dão mais valor para essa questão de mesa posta, né? E outras que não dão tanto valor. Então você pode e deve sim, porque vai gerar mais identificação. A partir desse momento que eu defino com quem eu quero falar, que eu monto o PDV do meu cliente, eu avanço para definir onde eu vou estar presente. Então, onde eu vou estar presente dentro das redes sociais? Eu vou trabalhar com Instagram, com YouTube, com LinkedIn, eu vou trabalhar com Facebook, eu vou trabalhar com TikTok, né? O que faz sentido para o meu público? E até aqui, a definição do público é muito importante, né? Porque onde meu público está presente, onde o meu público consome mais o conteúdo. É fato que, quando eu falo de Instagram, hoje, né, e eu sempre recomendo, na própria imersão Acelera, eu falo muito sobre isso. Hoje, talvez não, né? O Instagram é a rede mais democrática. Hoje a orientação é, comece por aqui. Ela é mais fácil de usar, ela é mais democrática, todos os públicos estão aqui, passam horas aqui. Mas, por exemplo, um terapeuta que atende localmente, né? Ele não atende online, ele atende só local e presencial. Esse terapeuta, além de pensar no Instagram, é fundamental que ele pense no Google Meu Negócio. Ele tem que ter o Google Meu Negócio para ser encontrado pelas pessoas também. Então, o Google Meu Negócio é bom para todo mundo, né? Mas para quem atende presencial, atende dentro da sua região, é obrigatório. Então, eu defino onde eu vou estar presente e eu organizo essa casa. Eu tenho que ter o meu Instagram muito bem organizadinho. Eu tenho que ter ali a descrição no link da bio de quem eu sou, o que eu faço. Eu tenho que ter uma chamada para ação, eu tenho que ter o link do WhatsApp. Eu tenho que ter os destaques, me apresentando quem eu sou de maneira detalhada, apresentando o meu serviço e a forma de contratar isso, apresentando depoimentos e feedbacks de cliente, óbvio que, né, no caso dos terapeutas mais do que nunca, preservando a identidade das pessoas, mas eu preciso ter essa casa muito bem organizada. Então eu defino onde eu estou presente e eu preciso organizar essa casa. Eu preciso ter também, e aqui também é uma outra falha, e assim, as pessoas não param, não dedicam tempo para trabalhar em cima disso, que é de extrema importância. A apresentação do teu serviço. Você tem que ter uma apresentação montada. Poderia ser numa página de vendas? Poderia ser numa página de vendas. Ser no site? Poderia ser no site. Mas pode ser num PDF. Serviço é intangível. Já é mais desafiador das pessoas entenderem muito bem como é que funciona. Se eu não tenho uma apresentação explicando se eu uso ferramenta, se eu não uso ferramenta, qual técnica eu uso, quais os ganhos que a pessoa tem, que problemas resolve, uma apresentação pautada aonde, minha gente? Uma apresentação do meu serviço na linguagem do cliente, nos interesses do cliente e não numa linguagem extremamente técnica. E aí vocês começam a entender a importância do item 1, que se eu não defino o item 1, todo o restante acaba ficando comprometido. Eu canso de corrigir apresentações de serviço onde eles parecem aquelas alternativas milagrosas que resolvem todos os problemas do mundo, né? Ah, você vai lá, tu tá com problema na unha. E aí apresentam para ti um serviço megalomaníaco, assim, que resolve tudo e mais um pouco. Quem aqui não desconfia de algo nessa linha? Algo que promete demais. Né? Quando você tem algo que promete demais, sempre vai te gerar desconfiança. Você sempre vai ficar com aquela pulga atrás da orelha. Será? Será que é tudo isso? Por quê? Até na mentoria de segunda-feira eu estava conversando com o pessoal da comunidade sobre isso. É óbvio que eu compro um processo, né, de terapia, de desenvolvimento, seja do que for, eu ajusto um lado, ele vai tendo um efeito cascata em muita coisa. Mas existem ganhos, cada tipo de serviço que a gente vende, ele traz ganhos mais diretos, ganhos mais específicos.
E se a gente não tem essa clareza dos ganhos imediatos e mais específicos daquilo que a gente vende, como que a gente vai defender e apresentar isso para o cliente? Quais são os ganhos imediatos? Então, quando eu paro e faço o exercício de montar uma apresentação do meu serviço, de ter clareza para eu mesma de como as coisas funcionam, eu enriqueço não só a apresentação que eu vou entregar para o cliente para ele ter mais entendimento, mas eu acabo enriquecendo o meu discurso. Porque quando você para fazer essa atividade de montar a tua apresentação e coloca essa apresentação voltada para o cliente, não só no Techniquez, você faz um exercício muito grande que te traz muita clareza, que te ajuda na hora de montar os posts, na hora de organizar o teu destaque de apresentação do serviço, na hora de conversar com um cliente. Então, esse item é fundamental para que você possa seguir para o restante. E o último, o quinto, último e não menos importante, você precisa definir qual estratégia você vai utilizar. Existem muitas ações de marketing rodando por aí. Muitas ações, né? Muitas possibilidades mesmo. Mas você tem que definir por qual estratégia você vai começar. Que estratégia você vai se propor a ficar muito bom nesse momento. Porque se você não define uma estratégia com começo, meio e fim, você fica correndo, tipo barata tonta, por todos os lados. Você fica tentando fazer 1000 coisas e você não coloca as tuas ações dentro da lógica de vendas. Muitas vezes tem estratégias maravilhosas e eu vejo pessoas que dizem, mas não funciona para mim. A questão é que talvez hoje você trabalhe sozinho e a estratégia que você está tentando implementar, a pessoa roda com uma equipe de 10. Talvez hoje você está começando no marketing digital e não domine nenhuma ferramenta. E aquela estratégia que você está tentando implementar só funciona com ferramenta. Só funciona com técnicas, conhecimentos, investimentos, equipes mais avançados. E tem também uma questão que é muito importante, que é que essa estratégia respeite o teu perfil. Por exemplo, todo mundo sabe que eu não tenho problema nenhum. Eu faço todas as lives todas as semanas conversando aqui sem nem ter apresentação. Eu não tenho problema nenhum em aparecer. Mas existem muitas pessoas que não gostam, têm vergonha, não se sentem à vontade. Então, é importante encontrar uma estratégia que funcione para você também. Porque você já tem o peso de botar para rodar várias ações de marketing digital. E se você quer começar pelo caminho mais difícil, que te desafia em termos de recursos financeiros, de conhecimentos e também de perfil, é muito fácil de você desistir no meio do caminho. É muito fácil. Por quê? Por melhor que seja a estratégia, por mais desenhadinha, por mais que você faça todas essas ações, nunca vai ser, minha gente, nunca vai ser, e eu falo isso por mais de 15 anos trabalhando com marketing, nunca vai ser no primeiro movimento, no primeiro botão que você apertar, na primeira ação que você vai fazer, que você vai ter todo o resultado que você espera. O marketing precisa ser feito constantemente. É uma engrenagem que tem que rodar todos os dias. Todos os dias. Eu sempre falo, né? Se marketing fosse fazer uma ação e tava tudo bem, a gente não tinha Coca-Cola. Todos os dias pensando em ações promocionais, em pontos de contato, em ações na internet, em anúncios. Porque ela já é líder de venda e ela continua reforçando a marca. Ela continua refinando, ela continua aprimorando. Então, ela continua se fazendo lembrar, ela continua fazendo promoções estimulando a compra. Se a Coca-Cola, que a Coca-Cola continua botando a máquina para rodar e avalia, refina e melhora, e vai aumentando as estratégias, escalando, né? Então, nós que estamos aqui começando, mais do que nunca precisamos fazer isso. Então, mais do que executar ou começar a ativar as tuas redes sociais para vender, é você manter a constância das ações. É você se manter ali na rotina.
E eu sei que é desafiador, porque a grande maioria de vocês trabalha sozinho, não tem equipe, tem que atender os clientes, tem uma série de... não estudou marketing a vida toda, não veio com essa veia vendedora, né? Muitos nem gostam de vender. Então, quando a gente define a estratégia, todos esses detalhes precisam ser levados em consideração. Eu tenho um recurso para contratar? Eu tenho um recurso para terceirizar? Eu consigo fazer live? Eu gosto de fazer live? Tem outra forma, tem outra alternativa? Eu prefiro escrever, eu prefiro vídeo? Para quê? Para que você comece a rodar e se mantenha constante. A constância é essencial. E quando eu defino a estratégia levando em conta esses itens, eu consigo me manter constante e eu consigo ir escalando o resultado. Quando eu defino uma estratégia, eu começo a perceber resultado, nem que inicialmente vai ser o quê? No número de seguidores aumentando. Depois avança para ter mais pessoas interagindo e pedindo informações. E depois avança para ir tendo cada vez mais venda. E essa máquina rodando o tempo todo vai só escalando o resultado, que te permite, depois de um tempo, avançar em novas estratégias, testar novos caminhos, contratar pessoas, porque tu vai ter o recurso. Agora, ficar sentado esperando ter todo o recurso, todo o conhecimento, desenvolver toda a habilidade, perder a vergonha, para daí sim fazer aquela coisa redondinha, perfeita, que te falaram que aquilo era obrigatório, não leva a lugar nenhum. Concordam comigo? Me deem um joinha aí se faz sentido isso que eu tô falando. Então, eu começo organizando a base. No momento que eu organizo a base, eu começo a avançar para implementação da estratégia, para botar essas ações no ar. E aí eu vou mostrar para vocês aqui a visão geral da estratégia. Eu vou falar do tipo de conteúdo que a gente deve colocar em cada uma dessas etapas e também vou falar sobre a rotina, sobre a manutenção da rotina, tá? Dentro dessa estratégia que vocês precisam seguir. Então, a estratégia, a mais simples, a mais viável para quem está começando, ou para quem trabalha sozinho, para quem já está aí tentando, né? Não é nem só começando, mas para quem está tentando usar o digital e não está saindo do lugar, primeiro você tem que organizar a base toda que eu falei. Mas a estratégia que funciona maravilhosamente bem e você consegue rodar sozinho com 3 posts na semana é essa aqui. É uma estratégia que ela contempla as 3 etapas: atração de novos clientes, conquista da confiança desses clientes e vender para esses clientes. É uma estratégia que respeita a lógica de vendas e que a gente faz o quê? Vou lá, estruturo o meu perfil no Instagram, bem organizadinho, com todas as informações. Faço conteúdos pensando especificamente na atração de clientes, por quê? Eu preciso ter novos seguidores, eu preciso ter pessoas novas chegando aqui no meu perfil. Na medida que as pessoas vão chegando aqui no meu perfil e vão permanecendo porque ele está organizado e atrativo, eu começo a me relacionar com esse público para que eles me conheçam melhor, entendam a forma que eu trabalho, entendam o que eu penso e comecem a perceber as vantagens do meu serviço para a vida desse público. E então eu faço ofertas. E essa máquina aqui se mantém girando o tempo todo. Todos os dias eu tenho gente nova chegando, eu vou me relacionando e vou vendendo. Chega gente nova, me relaciono e vendo. Por que que eu me relaciono sempre? Porque nem todo mundo que chega já chega comprando. O importante é eu manter esse fluxo de atração constante e manter a ação de relacionamento constante e manter a oferta constante. Por quê? Tem gente nova chegando, tô sendo conhecido por mais pessoas. Quanto mais eu me relaciono com as pessoas, mais elas vão confiando naquilo que eu vendo. E eu tenho que fazer ofertas constantes, porque nem todo mundo vai comprar de primeira. As pessoas compram quando elas querem comprar, não quando a gente quer vender. Então a gente precisa fazer oferta sempre. Eu não vou ser um chato se eu fizer oferta toda semana? Não. Porque quando que tu é chato? Quando tu só faz oferta. Se tu só faz oferta, aí as pessoas, não tem nada que agregue aqui, não vou ficar. Mas se eu mantenho esses 2 pontos aqui rodando, fazer oferta o tempo todo não é problema.
Então, eu tenho que fazer oferta o tempo todo. Eu não posso fazer só oferta, ok? E tem um item muito importante, mas que ele pode ser adicionado depois, que é a construção de base de contatos. Criar um grupo no WhatsApp e convidar essas pessoas que estão chegando aqui, na medida que você vai se relacionando com elas, para elas entrarem no grupo. Por quê? No grupo, eu converso com todo mundo, o tempo todo. Aqui no meu perfil, nem sempre. A pessoa pode não entrar naquele dia, o meu conteúdo pode passar batido, o meu Instagram pode não entregar o conteúdo para ela. Então, construir grupo é construir um ativo que te permite fazer muitas vendas na sequência. Porque é um canal onde você consegue ter um relacionamento mais próximo. E quanto mais próximo o relacionamento, maiores as chances de vendas, ok? A partir desse momento, né, como é que eu boto essa estratégia para rodar? Passo 1, né, tô aqui, tô com o meu Instagram, não é nem que eu tô começando agora, mas eu tô aqui com o meu Instagram meio estagnado. Ou não é nem que ele tá estagnado, Elis, eu até vendo um pouquinho, mas tá longe de estar no resultado que eu desejo. Né? Até recebo os seguidores, mas está muito distante daquilo que eu quero, a minha agenda tem espaço para atender mais gente. O que você vai fazer primeiro? Qual é o teu primeiro olhar? Eu preciso atrair novas pessoas. Então, o meu primeiro passo é atrair pessoas, porque o primeiro passo do processo de vendas é com que as pessoas me conheçam. O que eu faço para atrair pessoas? As ações no Instagram para atrair público novo, elas acontecem no feed. Elas não acontecem em live, elas não acontecem nos stories. Ai, mas eu recebo alguns seguidores pelos stories, mas é num volume muito baixo, porque alguém compartilhou. Principalmente quando você tá ali com um perfil mais travado. Quando o perfil começa a crescer, é mais natural que você comece a receber seguidores novos pelos stories, é mais natural que você comece a receber seguidores novos pelas lives, porque tu tem mais pessoas assistindo, mais pessoas compartilhando, mais pessoas enviando o teu conteúdo. Mas a estratégia de atração de público novo acontece no feed. E a gente faz isso o quê? Publicando um post na semana. Um post que ele pode ser simples de card único, ele pode ser um post em carrossel, ou ele pode ser um Reels. O detalhe não é no formato. E aqui no formato entra a questão assim, Elis, me falaram que Reels é o que melhor funciona, mas eu morro de vergonha. E aí você trava e não faz nada porque você morre de vergonha de gravar Reels. Sendo que post simples e post em carrossel funciona maravilhosamente bem também. A questão é o tipo de conteúdo que eu vou colocar. O formato, todos funcionam. Mas para eu ter um post que atraia pessoas novas para o meu perfil, eu preciso sempre falar de situações e sentimentos específicos, que essas pessoas se identifiquem. E eu vou mostrar que o meu serviço é o caminho para resolver. Eu vou mostrar que a terapia XPTO, que é a terapia que eu vendo, é o caminho para resolver. Aqui eu não vou fazer oferta, aqui eu não vou explicar como ela funciona. Eu só vou falar que isso pode ser resolvido com a terapia e vou convidar as pessoas para me acompanharem, para aprenderem mais sobre aquilo. Eu posso falar da minha terapia de maneira geral, eu posso falar de uma técnica X que eu utilizo lá no meio, mas o ponto é, eu começo esse post falando de algo que o cliente olhe e diga, caraca, escreveu isso aqui para mim. Eu passo por isso, deixa eu entender melhor qual é o caminho da solução. Então, esse é o post de atração que a gente precisa utilizar. Só que não basta eu publicar esse post. Se eu publicar esse post, o Instagram vai entregar para quem me segue. Por mais que eu peça para as pessoas compartilhar, ele vai compartilhar com poucas pessoas também. Se hoje você quer crescer, você quer vender mais, você quer ter mais clientes na tua agenda, você precisa impulsionar. O que é impulsionar? Impulsionar é investir em anúncio. Sabe aquele botãozinho azul que tem embaixo da publicação?
é clicar naquele botãozinho e fazer a configuração para que esse post seja entregue para mais pessoas, que ele saia do circuito, saia ali do círculo de quem te segue. E lá dentro você vai direcionar para o público que você quer. E mais uma vez eu lembro o quê? Da importância da gente definir público. Porque se eu não defino público, como é que eu vou saber os sentimentos e as situações que a pessoa passa que o meu serviço se encaixa? Se eu não defino público, como é que eu vou conseguir segmentar na hora de fazer um anúncio? Então, essa etapa aqui, minha gente, essa primeira etapa de criar os posts voltados para o público e não falar da tua técnica e impulsionar esse conteúdo é essencial para todo o restante da estratégia. Por quê? Porque se eu não tenho gente nova chegando no meu perfil, eu não tenho com quem me relacionar e eu não tenho para quem vender. Ou eu tenho pouquíssimas pessoas ali para me relacionar e vender. Então, hoje, sempre quando entra um cliente novo aqui na agência, ou sempre quando entra um membro novo na comunidade, o primeiro passo é a gente organizar essa base, organizar todas as informações, definir a questão de posicionamento, e definir ali as redes, organizar as redes. E o segundo passo, o nosso foco tá em encaixar e acertar a mão nos melhores conteúdos para serem impulsionados para atrair público novo. Aqui fica a nossa energia até que a coisa comece a rodar, até que a coisa comece a acontecer. Porque aí o perfil vai crescendo, mais pessoas vão chegando e as outras ações seguem o rumo, vão acontecendo normalmente, tá? O que é fundamental? Eu preciso publicar esse conteúdo, eu preciso impulsionar e eu preciso avaliar. Eu preciso identificar qual desses ganchos que eu estou utilizando, qual dessas situações, qual desses sentimentos, qual dessa maneira de explicar está funcionando melhor, está atraindo mais pessoas, porque isso me permite escalar resultado. Fica claro aqui a importância desse item antes de seguir para o restante? Eu preciso publicar, impulsionar para ganhar mais visibilidade, avaliar e então escalar. Isso é o passo 1. Passo 2. As pessoas começam a chegar no meu perfil. Qual é o meu objetivo aqui? É me relacionar com elas para conquistar a confiança de quem chega. Não adianta as pessoas só chegarem e eu não interagir, eu não conversar. Né? As pessoas precisam me conhecer. É igual receber alguém na tua casa e você não olhar na cara da pessoa. É igual você entrar numa loja e ninguém vir te atender. Ninguém se relacionar com você. Então, o passo 2 é o relacionamento. O relacionamento, ele acontece principalmente nos stories e nas lives. Esses são 2 canais de relacionamento. Essa live aqui, que eu faço toda quarta-feira, ela é uma ferramenta de relacionamento. Ela é uma ferramenta de relacionamento. Os stories também são uma ferramenta de relacionamento. São os 2 que melhor funcionam. Por quê? Porque tem interação. Na live eu tô aqui ao vivo, eu tô conversando, eu tô tirando dúvidas, eu tô respondendo dúvidas. Eu tô aprofundando conteúdos que eu coloquei no post de atração. Nos stories é a mesma coisa. Elis, preciso fazer os 2? Não. Você não precisa fazer os 2. Você pode entender qual você faz melhor. Você pode escolher qual você consegue fazer hoje, qual você se sente mais confiante para fazer. O ideal e prioritário, mais do que as lives, né? Os stories, eles acabam sendo, digamos, mais democráticos para todo mundo. Mas, não, Elis, eu gosto de live, eu gosto de fazer ao vivo. Eu sou essa pessoa, tá? Até para vocês entenderem. Eu sou essa pessoa, eu gosto de live, eu gosto de estar aqui ao vivo, eu gosto de ensinar, eu gosto de ensinar de maneira mais aprofundada. Eu escolhi priorizar live. Tanto que eu faço uma live aqui na quarta e eu faço uma aula no YouTube na segunda.
Porque eu escolhi essas ações de relacionamento porque eu consigo fazer com mais facilidade. Eu consigo manter a constância do compromisso de estar aqui toda quarta sem problema nenhum. Eu não deixo de usar os stories, mas como eu tenho essa ação de relacionamento, eu sempre uso os stories de maneira mais branda. Informando que vai ter a live, reforçando algum conteúdo, abrindo uma caixinha para interação. Agora, eu posso escolher usar só os stories. Eu detesto fazer ao vivo, eu não gosto de fazer live. Até acredito que no meu serviço não condiz fazer live, né? No estilo que eu trabalho aqui, nas minhas terapias, o ideal é fazer os stories. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Você pode escolher um ou outro, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Elisa, eu escolhi os stories, mas sei lá, no meio lá do mês me deu uma vontade de fazer uma live. Pode fazer. Não tem problema. Né? O importante é entender o que eu tô fazendo para relacionamento e o que eu consigo manter a constância hoje. O que eu consigo fazer hoje. E eu posso fazer isso sem aparecer. Tanto os stories como a live. Essa live que eu tô fazendo aqui hoje, eu não apareci. Dá pra gente fazer as ações sem aparecer? Sem problema nenhum. Eu odeio aparecer lá nos stories falando. Trabalha com imagens, tem alternativas. Mas você precisa fazer essas ações de relacionamento. E você também pode levar uma ação de relacionamento pro feed. Por que também pode? Porque não é necessariamente obrigatório. Né? Ele não é necessariamente obrigatório. Qual é o conteúdo de relacionamento no feed? Qual é o tipo de relacionamento no feed? É aquele conteúdo que pede para a pessoa comentar. Se ela já passou por aquilo, se ela se identifica com aquilo, se ela prefere A ou prefere B. O conteúdo de relacionamento no feed é o que pede para comentar, o que pede para compartilhar. Mas ele é prioritário nos stories ou nas lives onde a gente consegue conversar mais com quem está chegando, tá? Quais são os conteúdos? Os ideais. Os ideais. E aqui, lembrem-se que eu tô explicando para vocês o mínimo viável. Mas é o mínimo viável que traz resultado. Eu quero que vocês tenham isso em mente, tá? É o mínimo viável que traz resultados. Lá nos stories, uma estratégia excelente é abrir caixinha para tirar dúvidas. É a maneira mais fácil de gerar conteúdo, é a maneira mais simples. Na aula dessa segunda, lá no YouTube, eu expliquei como que a gente usa o ChatGPT para montar roteiro de stories. E você pode usar o ChatGPT, você pode criar stories com roteiros, sem problema nenhum. Mas abrir caixinhas de perguntas é a maneira mais tranquila de fazer conteúdo. E qual é a grande vantagem? Quando eu abro uma caixinha de pergunta nos stories, eu ainda consigo criar um conteúdo que pode vir para o feed. Porque se eu respondi em vídeo, ele pode virar um Reels. Se eu respondi só em texto, ele pode virar até um post. Elis, mas não tem ninguém que pergunta nas minhas caixinhas. Só vai ter pessoas perguntando nas suas caixinhas quando tu botar a estratégia toda para rodar. Quando você tiver mais pessoas chegando, quando você mantiver a constância do relacionamento nos stories, e aí as pessoas vão percebendo que você realmente dá respostas nos stories, você começa a ter perguntas. Enquanto você ainda não tem isso, você pode pensar em perguntas estratégicas e você mesmo pode colocar. Fiz uma aula, fiz uma live também, explicando técnicas para que a gente aumente isso. Mas assim, tirar dúvidas das pessoas sobre a técnica que você utiliza, sobre problemas que elas têm, sobre assuntos específicos. Vamos supor que um dos temas que eu trabalho muito nas minhas terapias é a questão de ansiedade. Eu posso abrir uma caixinha para falar só de ansiedade. Eu tenho como público crianças. Eu trabalho com crianças. Aí eu posso ir lá e falar de situações específicas das crianças. Agora que vai voltar às aulas. Sobre a questão de adaptação na escola. Sobre a mudança de humor repentino. Então eu posso fazer várias caixinhas, tirando dúvidas das pessoas sobre determinado assunto, tá? Outro conteúdo de relacionamento que pode estar nos stories, pode estar numa live e também pode estar no feed. São orientações de ações práticas. Pequenas ações práticas que a pessoa pode fazer sozinha para resolver um probleminha.
que ela comece a perceber que aquilo que você ensinou dá resultado. Quando ela aplica alguma coisa que você ensinou, por mais simples que seja, o nível de confiança naquilo que você vende aumenta de maneira absurda. Então, vamos voltar para a questão de ansiedade, insônia, pensamentos muito negativos, né? Ou se você trabalha com outro tipo de trabalho, né? Uma dor aqui, uma dor ali, né? Mas vamos pegar esses itens mais normais, assim. Você vai lá e dá uma orientação, uma técnica, uma prática que essa pessoa possa fazer. E ela começa a aplicar aquilo. Esse é um tipo de conteúdo de relacionamento excelente, tá? Outro tipo de conteúdo de relacionamento também é muito bom. É trazer dados de mercado. Mostrando, né? A quantidade de pessoas que estão tendo burnout, a quantidade de pessoas que estão tendo depressão, que estão tendo ansiedade, os dados de pesquisas que mostram o quanto tal item lá tem atrapalhado as pessoas ou no que atrapalha. Né? Posso usar aqui também conteúdos de relacionamento que funcionam super bem com pautas quentes. Né? Vou falar sobre os perfis das pessoas no BBB, ou o que levou, né, porque o BBB tá em alta agora, o que levou tal pessoa a tal comportamento. Esses são dados extremamente interessantes para relacionamento. E depois a gente avança para as ofertas, né? Venda é fundamental, todo mundo tem que vender. É o principal pilar de qualquer negócio. E como eu falei antes, se você não oferece, você não vende. As ofertas, elas devem ser diretas, aquela onde você fala de agenda aberta, contrate isso, contrate aquilo. E elas podem ser indiretas. E a grande maioria, as que mais funcionam no caso de terapeutas, são as indiretas, tá? São as indiretas. E aqui, o que você vai usar como gancho principal? Cases. O case não é que você vai revelar a identidade do teu cliente, mas você vai falar sobre determinada situação que gera identificação, determinado perfil de pessoa, e você vai contar o que você fez, que técnicas você utilizou e qual foi o resultado. Então, cases para você trazer para as ofertas, né? Fazer essa apresentação e no final convidar a pessoa para também fazer aquele processo com você, faz toda a diferença. E também explicações de como funciona. Então, eles se caracterizam muito próximos das diretas. Como funciona o meu processo? Qual a vantagem de fazer terapia? É nesse momento que eu começo a falar mais techniquez, que eu começo a falar mais diretamente do meu trabalho. Por quê? As pessoas já chegaram no meu perfil por meio do conteúdo de identificação. Eu já me relacionei com essas pessoas, elas já entendem melhor o que eu faço, elas já sabem como eu trabalho, elas já me conhecem melhor. Então eu começo a fazer ofertas. Se eu fico só fazendo oferta, não é bom, mas eu preciso fazer ofertas. Então, quando eu faço ofertas, esses tipos de conteúdo são os que mais funcionam. E tem um detalhe muito importante. As ofertas devem acontecer em todos os pontos de contato que você tem. Então, ela deve ir para o feed, ela deve ir para os stories. Elise, eu faço pouquíssimos stories. O post que você botou no feed, o carrosselzinho que você botou no feed, você pode transformar numa sequência de story. Mas ela precisa ir para o maior número de pontos de contato possível. Se você tem uma base de contatos, você vai enviar para a tua base de contatos. Se você faz uma live, você vai fazer oferta no final dessa live, tá? E qual é a rotina? Como que eu organizo isso? Porque lá no início eu falei para vocês da importância da constância. Mais do que eu começar a fazer, é eu manter essa execução de maneira constante. Qual é a rotina dentro dessa estratégia? É você fazer de 2 a 3 posts na semana. Sempre pensando em um para atrair, um para conquistar a confiança e um para vender. Elisa, eu vou fazer só 2. Então você vai fazer um para atrair novos públicos e um para vender. Por quê? Porque conquistar a confiança você vai trabalhar nos stories. Muito mais do que você tentar sair do zero e tentar fazer posts todos os dias
e se sentir cansado, esgotado, achar que o marketing digital não funciona, muito mais do que isso, é recomendado você se desafiar a começar com 2 posts intencionais, focados na atração e focados na venda. É fundamental que você mantenha pelo menos um conteúdo por semana impulsionado, porque a primeira etapa do processo é ter novas pessoas te conhecendo. Então você precisa manter um conteúdo impulsionado para isso. E fazer stories de 3 a 4 vezes na semana. Não precisa ser todo dia. Elis, mas eu vou fazer live. Quantas lives eu faço? Se você decidir fazer live, entender que é para você, você pode fazer uma live por semana ou uma live a cada 15 dias. Mas como eu falei, não é obrigatório. Não é pré-requisito. Não é mandatório. E o meu conselho, por experiência e por experiência com os meus mentorados, com os membros da comunidade, é: não tentem começar querendo fazer tudo numa cacetada só. Porque o processo no início, ele é mais pesado. Por que ele é mais pesado? Tu tem que organizar a base, tu tem que começar a entender qual dos teus conteúdos, qual dos teus discursos funciona melhor. E isso te exige mais energia, mais atenção nos detalhes, você pensa mais. Depois, quando a máquina começa a rodar, que tu acerta a mão lá no post de formação de público, consegue selecionar direitinho o público para impulsionar, que você já entendeu qual é o formato da oferta que funciona melhor, fica muito mais leve para rodar a estratégia. Muito mais leve. E aí sim você pode ir incrementando com outras ações. Lá você já melhorou o teu faturamento, você pode até contratar alguém para vir cuidar disso para você, né? Fazer essas ações para você. E por isso que a avaliação semanal do que está funcionando é tão importante. Eu também vejo muitas pessoas preocupadas em fazer conteúdos e não param em nenhum momento para, ok, deixa eu olhar qual desses aqui trouxe mais engajamento, qual trouxe mais resultado, qual atraiu pessoas novas, qual teve mais pedidos de compra. Porque é a partir dessas informações que eu consigo refinar e melhorar. Ações extras, tá? Não são obrigatórias, mas te ajudam. Configurar o teu Google Meu Negócio é uma ação extra, simples de fazer, que eu considero muito importante, porque as pessoas te procuram pelo teu serviço no Google. Se você tem um Google Meu Negócio bem estruturado, é mais fácil delas te encontrarem. E ter um site. Ter um site, né, a gente tá falando aqui principalmente com terapeutas, é muito importante, porque ele te traz mais credibilidade. Ah, Elis, eu não tenho dinheiro agora, eu não tenho recurso, né? Tô aqui batendo cabeça ainda para tentar fazer o Instagram dar certo. Esquece o site nesse momento. Esquece. Foca a tua energia em botar a tua estratégia para rodar. Foca a tua energia em organizar as ações e botar essas 3 etapas do processo de vendas para rodar. Depois você vai lá e contrata alguém para fazer o site para ti, tá? Contrata alguém. Tarô Magia, voltar aqui? Querem tirar print? Aproveita. Aproveita para tirar print agora. Nas ações extras. Agora eu quero saber de vocês, né? O que vocês viram aqui hoje trouxe mais clareza do que e como usar o marketing digital a favor do negócio de vocês? Esse direcionamento aqui de hoje ajudou a tirar o pezinho da confusão e aí te deu mais segurança do que você precisa fazer? De onde colocar a tua energia? E que tal se a gente desse um passo além do que essas orientações de hoje? Se a gente construísse um plano de marketing e vendas para você. Se a gente construísse o teu plano de marketing e vendas, olhando todos os pontos que você precisa priorizar, para que você consiga ter mais foco em 2024 naquilo que te traz resultado. Né? Se você está disposto a isso, se você está disposto a ter mais resultado, se você está disposto a reduzir o teu esforço,
e entender exatamente o que você precisa fazer para que as coisas possam começar a rodar e para que você possa ir escalando o teu faturamento, né? Eu convido você a participar do workshop que eu vou realizar semana que vem. É o workshop Plano de Marketing e Vendas Pro. Vão ser 2 noites, dia 30 e 31 de janeiro, 19h30, onde a gente vai trabalhar com conteúdo muito prático e objetivo. Então é no Zoom, a gente vai estar interagindo, vocês vão poder conversar comigo, poder tirar as dúvidas, mostrar ali o que vocês estão fazendo. Então é um conteúdo prático e orientação para que vocês construam um plano de marketing. Para que vocês tirem essas 2 noites, que vão dar mais ou menos aí de 4 a 6 horas, para olhar para o negócio de vocês. Olhar mesmo e entender assim, ok, qual é o meu objetivo? Quais são as minhas metas? Esse workshop a gente vai trabalhar o quê? A definição correta de objetivos e metas para que você consiga realmente tirar do papel. A gente vai analisar os teus serviços também e entender qual serviço você deve dar foco para conquistar as metas que você traçou. A gente vai olhar e vai entender qual é a estratégia de vendas ideal para você aplicar hoje. O que é viável, vou entender ali as suas limitações, vou entender o que você gosta mais. Então a gente vai juntos definir essa estratégia. Se vai ser story, se vai ser live, quanto vai ser, se não vai ser nenhuma dessas, se você já pode fazer alguma outra, qual canal você tem que estar presente, como desdobrar de fato esse plano, né, de ações anual e mensais, para que facilitar esse processo do dia a dia. E um ponto também muito bacana que a gente vai trabalhar é o mapeamento e a construção de ofertas para potencializar vendas. Quais são os períodos do ano que funcionam melhor para você? Quais são os tipos de abordagem e os tipos de... E assim, gente, oferta não é promoção, tá? Não é desconto. Oferta é uma apresentação mais intensificada. Então, tem períodos do ano que você deve botar mais energia de oferta, que gancho você pode utilizar, né? Que argumentos você pode utilizar para aquele período, quais são as datas que você pode aproveitar. Então, a gente vai falar muito sobre oferta também, que eu sei que é um calcanhar aí de muita gente nessa construção de ofertas. E, por fim, a gente vai trabalhar também na organização da rotina. Então, assim, não só essa rotina de quantos posts fazer, mas rotina mesmo, né? Como se organizar para produzir melhor, onde encaixar ali o chat GPT para te ajudar, como que tu organiza essa rotina para ser mais produtivo, para conseguir fazer mais em menos tempo e com mais foco em resultado. Como eu falei para vocês, eu sempre trabalho com a estratégia mínima viável, mas que dá resultado. Porque depois que a gente acerta a mão no mínimo viável, escalar é 2 passos, tá? E o valor para participar desse workshop é apenas R$200. Então, são 2 noites no Zoom, é uma turma pequena, e quem já fez treinamento comigo sabe que realmente, assim, tem orientação específica para a realidade de cada um. Todo mundo tem espaço para falar. Então, são 2 noites no Zoom, o investimento é só R$200, que você ainda pode parcelar no cartão de crédito em até 12 de R$20. Então, o convite aqui é para que você realmente faça esse investimento, tanto do recurso, mas principalmente do teu tempo, para parar essas 2 noites e entender exatamente o que você precisa fazer, para que você tenha um direcionamento para entender para onde ir. E quem quiser receber o link, todo o detalhamento do workshop, né, é só digitar aqui no chat o Work Pro. Então, mesmo que você esteja vendo o replay, você pode digitar aqui nos comentários o Work Pro. Quem tá aqui assistindo pode digitar o Work Pro, que eu vou enviar o link para vocês. Quem estiver vendo esse replay depois no YouTube, né, porque a gravação dessa live vai lá pro meu canal do YouTube, o link para você ver os detalhes e liberar a tua vaga tá aqui embaixo, tá? Então, esse é um convite. Vem quem quer, vem quem entende, né? E principalmente, minha gente, vem quem aí tá decidido a fazer diferente. Quem tá decidido a parar de bater cabeça, parar de só fazer posts, sem ter resultado.
quem tá decidido botar o processo de vendas para efetivamente rodar no seu Instagram. A Taromagia, preciso muito disso. Então venha, Taromagia, venha. Só digitar aqui o Work Pro, minha gente, que eu envio para vocês. Sim, essa live vai ficar gravada para que vocês possam ver do começo de novo, tá? Ela fica gravada aqui no Instagram e também vai lá pro YouTube, essa fica aberta. As aulas de segunda-feira, como são aulões mais aprofundados dentro de uma técnica, elas são exclusivas dos membros da comunidade. Então, elas são gratuitas na segunda-feira, ficam liberadas gratuitamente por 24 horas, mas terça-noite elas saem do ar e daí vão para dentro da comunidade. As lives de quarta não, as lives de quarta ficam aqui liberadas para vocês. Certo, meu povo? Então, espero vocês no workshop. Espero que o conteúdo de hoje tenha ajudado a trazer mais entendimento e mais clareza aí do que é necessário fazer. E até segunda que vem, ou então lá no aulão, né? Que a gente tem toda segunda. Ou se não, espero vocês na terça e na quarta lá no workshop. Um beijão, até mais!